Durante muito tempo, acreditamos que as grandes guerras do futuro seriam travadas com armas, soldados e tanques. Mas o mundo mudou, e o campo de batalha também. Hoje, as disputas mais decisivas não acontecem apenas nas fronteiras. Elas acontecem nos mercados, nas cadeias de produção, nos acordos comerciais, na tecnologia. A guerra moderna nem sempre faz barulho, mas afeta tudo. Chamamos isso de disputa geoeconômica. Um tipo de conflito onde o poder não se impõe apenas pela força militar, mas pela capacidade de controlar recursos, fluxos financeiros, energia, alimentos e tecnologia. O mundo globalizado criou uma promessa: a de que o comércio aproximaria as nações e reduziria conflitos. Por um tempo, pareceu funcionar, mas a interdependência também criou vulnerabilidades. Quando tudo está conectado, qualquer ruptura se espalha. E isso transforma a economia em uma ferramenta de pressão. Sanções substituem bombas. Tarifas substituem bloqueios. Acesso à tecnologia substitui territórios. Sem tiros, sem declarações formais de guerra, mas com consequências reais. A disputa geoeconômica não começa com um ataque. Ela começa com uma decisão, um acordo rompido, uma sanção aplicada, um recurso limitado. E de repente, o custo de vida muda. Empregos desaparecem, preços sobem. A guerra, mais uma vez, chega primeiro na vida das pessoas comuns. Energia virou poder. Quem controla petróleo, gás, eletricidade e minerais estratégicos controla não apenas mercados, mas escolhas políticas. Alimentos também viraram instrumento de influência. Em um mundo com bilhões de pessoas, o acesso à comida nunca é apenas econômico, é estratégico. A tecnologia talvez seja o campo mais sensível dessa disputa. Semicondutores, inteligência artificial, redes de comunicação, dados. Quem controla essas áreas define o ritmo do futuro, e o futuro virou um ativo disputado. A geoeconomia transforma países em peças de um tabuleiro global. Alguns ditam regras, outros tentam sobreviver às mudanças. Poucos realmente escolhem. Empresas globais se tornam tão influentes quanto estados. Decisões corporativas afetam milhões de vidas. Onde produzir, onde investir, onde sair. O mundo passa a funcionar sob tensão permanente. Não é guerra aberta, mas também não é paz. Essa disputa cria blocos, alianças econômicas, parcerias estratégicas, rivalidades silenciosas. O diálogo continua, mas a confiança diminui. A lógica muda. Não se pergunta mais apenas: isso é lucrativo? Mas também: isso é seguro? Isso nos torna dependentes? Isso nos deixa vulneráveis? A economia deixa de ser neutra. Ela se torna política. Para quem observa de longe, essas disputas parecem abstratas, mas seus efeitos são concretos. Inflação, desemprego, instabilidade, a sensação de que o mundo ficou mais caro, mais incerto, menos previsível. A disputa geoeconômica não destrói cidades, mas desgasta sociedades. Ela corrói a sensação de estabilidade e instala o medo do futuro. Enquanto governos negociam e disputam poder, pessoas tentam planejar a própria vida, comprar uma casa, manter um emprego, criar filhos. Tudo fica mais difícil quando o mundo inteiro parece instável. O novo conflito global não pede sacrifícios heróicos. Ele pede adaptação constante, e isso também cansa. Talvez estejamos vivendo uma nova forma de guerra, mais silenciosa, mais complexa, mais longa. Uma guerra onde ninguém declara vitória, mas todos sentem os efeitos. A pergunta que começa a surgir é inevitável. Se a economia virou arma, até onde esse conflito pode ir? Na história, toda grande disputa econômica acabou, mais cedo ou mais tarde, tocando o limite da guerra.
Nem sempre por escolha. Às vezes, por consequência. Quando a economia vira arma, o risco não está apenas na pressão, mas na reação. Sanções geram respostas. Bloqueios geram alternativas. Restrições aceleram alianças improváveis. O mundo começa a se dividir. A geoeconomia cria um efeito dominó. Um país pressiona outro. Esse outro busca novos parceiros. Esses parceiros alteram o equilíbrio regional. Nada acontece isoladamente. O sistema global, que antes funcionava como uma nos conecta, passa a operar como um campo minado. Cada decisão importa. Cada erro custa caro. Quando cadeias de suprimento se rompem, não é apenas logística. É política, é soberania, é sobrevivência. Nações começam a se perguntar: e se esse recurso acabar? E se esse fornecedor nos abandonar? E se esse acordo for usado contra nós? A resposta quase sempre é a mesma: autossuficiência. Produzir dentro de casa. Controlar tecnologia. Garantir energia. Mas o mundo globalizado não foi feito para isso. E a tentativa de voltar atrás gera atrito. Esse atrito aumenta a desconfiança. E a desconfiança é o primeiro passo para o conflito aberto. A história mostra um padrão inquietante. Crises econômicas profundas costumam anteceder guerras, não por acaso, mas por pressão. Quando governos perdem estabilidade interna, eles buscam força externa. Quando o crescimento desacelera, a retórica endurece. Quando a população sofre, o inimigo precisa de um rosto. A disputa geoeconômica cria narrativas. Eles são a ameaça. Eles controlam demais. Eles estão nos sufocando. E narrativas constroem justificativas. O perigo não está apenas na economia em si, mas no que ela desperta. Medo, orgulho, ressentimento. A linha entre pressão econômica e conflito militar nunca foi tão tênue. Ao mesmo tempo, nunca houve tanto a perder. Armas mais destrutivas, tecnologias mais letais, impactos globais imediatos. Uma guerra hoje não ficaria restrita a um território. Ela se espalharia em horas. Talvez por isso o mundo viva uma tensão permanente. Todos se preparam. Ninguém quer ser o primeiro. A pergunta que ronda os bastidores do poder é silenciosa. Até onde podemos pressionar sem provocar algo irreversível? A geoeconomia é um jogo de equilíbrio. Pressionar demais, explode. Pressionar de menos, perde espaço. Enquanto isso, o cidadão comum observa. Não entende todos os acordos. Não acompanha todas as negociações, mas sente o impacto. No mercado, no trabalho, no futuro. A disputa global não acontece apenas entre países. Ela acontece dentro das pessoas, na ansiedade constante, na sensação de instabilidade, no medo do amanhã. Talvez o maior risco da disputa geoeconômica não seja uma guerra imediata, mas um mundo permanentemente tenso, onde a normalidade vira exceção, onde o futuro parece sempre adiado. Ainda existe saída? Talvez, mas ela exige algo raro: cooperação em um mundo desconfiado, diálogo em um mundo polarizado, visão de longo prazo em um mundo imediatista. A economia pode ser arma, mas também pode ser ponte. A diferença está nas escolhas. A disputa geoeconômica global não é apenas sobre poder, é sobre que tipo de mundo estamos construindo. E se aprendemos algo com a história, é que conflitos não começam de repente. Eles amadurecem no silêncio. O mundo ainda está decidindo qual será o próximo capítulo.